O vereador Nick Schneider protocolou uma moção em que apela ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para a reintegração de posse em um imóvel localizado na rua General Osório, em Campinas. O documento foi aprovado pela maioria dos parlamentares, mas gerou debate na tribuna. Me inscrevi para falar sobre essa moção e para tentar dialogar com o autor dela, para falar o seguinte: essa ocupação que ele se refere é um imóvel do INSS que estava abandonado, sim. Eu vi com os meus olhos, eu estive nessa ocupação para verificar como é que estavam as condições ali. Ele foi ocupado por famílias, é um prédio público, é um imóvel público que foi ocupado por famílias que fazem a luta por moradia. Veja, esse é um prédio, um imóvel que está abandonado, como eu disse, tinha muito entulho, enfim. E ele não estava cumprindo a sua função social. A outra coisa, a gente sabe que o nosso país ainda necessita de projetos de moradia popular. E nós temos muitos imóveis aqui na cidade de Campinas, imóveis públicos da Prefeitura, do município, do Estado e da União, que estão desocupados. Nesse sentido, o que essas famílias estão fazendo? Elas estão pleiteando, elas estão reivindicando que um imóvel da União que está desocupado possa, sim, cumprir uma função de moradia a essas pessoas que não têm aonde morar. E é por isso que eu digo que votarei contra essa moção. Até porque, na própria moção, o autor disse que o INSS, que é o proprietário, né, desse imóvel, já pediu reintegração de posse. Então, para que nós vamos nos manifestar, né, nos posicionar contra essas famílias que estão fazendo luta por moradia? Infelizmente, não é o meu jeito de pensar, então não vou retirar a moção. Para mim, é um absurdo o que aconteceu no centro da cidade. A invasão, por si só, não se justifica em hipótese alguma, seja de terreno particular, de apartamento, de casa, seja do que for. E essa moção serve exatamente para mandar esse recado para a cidade de Campinas e para onde for, para o INSS, no caso, porque é um prédio público federal, que Campinas não concorda com invasão. Pura e simples isso. Eu acho que a nossa sociedade, de maneira geral, tem muita clareza da necessidade, sim, de termos ofertas de imóveis, mas cabe a cada um comprar o seu imóvel, né? A invasão é algo que não está previsto na nossa legislação, é algo que é um crime, é algo que eu repudio, e é algo que nós temos que nos posicionar enquanto Câmara Municipal, sim. Uma invasão no centro da cidade de Campinas de um prédio público é um péssimo exemplo, é horrível. E que chegue, sim, essa moção ao INSS, que chegue essa moção à SPU, que é o órgão que cuida do patrimônio da União, de que Campinas, de que essa casa não concorda com esse tipo de coisa, e que nós estamos atentos para que não haja mais invasões aqui. Como que nós podemos dar imóvel para esse povo? É melhorando a economia, é diminuindo taxa de juros, é cuidando da inflação, é fazendo com que tenha situações em que a pessoa tenha seu trabalho e consiga, com o fruto do seu trabalho, comprar o imóvel. O que nós vemos hoje é um salário mínimo quase que equitativo aos programas de distribuição de renda que o governo faz, desestimulando o povo a trabalhar. Não é que está sobrando emprego, está sobrando subemprego que é pago com base num salário mínimo que é indecente. E é assim que se regula o Estado, é assim que se regula a moradia, dando opção para a pessoa comprar o seu imóvel. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, cada um mora no imóvel, seja alugado ou seja comprado, e que o sonho é comprar o seu imóvel. A vereadora acabou de falar de um caso, de uma falta de habites, de um prédio que precisava ser entregue. Essas pessoas compraram o imóvel. E o que dá o direito de uma pessoa invadir o imóvel que não é dela para querer morar? Isso é um absurdo. Campinas não concorda. Quero me posicionar também contrário a essa moção. O movimento social de moradia está lutando por moradia popular. Infelizmente, a gente vê que também
entidades como a Coab têm privilegiado as faixas de maior rentabilidade, de maior renda nos seus projetos habitacionais. Aqui em Campinas a gente não vê projetos habitacionais para a faixa 1, que é a faixa de 0 a 3 salários mínimos de renda familiar. Então a questão da moradia é sim um problema social grave na nossa cidade. Além de tudo, há uma simbologia muito importante, que é o fato de ser ocupado um prédio público no centro de Campinas. Infelizmente, projetos anteriores, projetos habitacionais anteriores, acabam deslocando as famílias para as periferias da cidade de Campinas. Isso acontece também em outras cidades pelo país. E reivindicar moradia no centro da cidade é algo absolutamente justo e estratégico para que aquela região do centro possa ser reabilitada também, né? Para que aquela região do centro da cidade possa ser ocupada por famílias de trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente tenha não só um embelezamento do centro, algo que é artificial, debate-se tanto sobre segurança no centro da cidade. Segurança só virá com a ocupação do centro da cidade e por famílias de trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo expulsos do centro para ter que morar nas periferias, para ter que gastar 2, 3, 4 horas de transporte público para conseguir trabalhar. Então, nada mais justo que a gente possa ter projetos habitacionais no centro da cidade, ocupação, sim, de prédios públicos, para que esses prédios possam se tornar moradias populares. Claro que há a opção de que eles se mantenham como prédios públicos que possam oferecer serviços para a população. Mas, uma vez que esse prédio não está sendo utilizado, é justo, sim, que o movimento faça um alerta à sociedade de Campinas e do Brasil todo para que esse espaço seja utilizado. Então, é assim, a própria doutrina social da Igreja, vereador Nick, aponta isso, né? As propriedades, os prédios públicos têm que cumprir a sua função social e o movimento social, o movimento de moradia, vem alertar a sociedade. Eu venho a essa tribuna me solidarizar com a ocupação Lesbão Vive, Palestina Livre, e dizer que votarei contra essa moção que apela pela reintegração de posse do prédio do INSS ocupado, prédio que estava abandonado, sem utilidade para a nossa cidade, e dizer que o movimento de moradia, ele é um movimento justo, ele é um movimento legítimo, especialmente uma cidade com um dos índices de desigualdade tão elevados como Campinas. Nós estamos vivendo na cidade com o 4º aluguel mais caro do Brasil, um dos transportes públicos mais caros do Brasil. A gente está enfrentando um desmonte dos serviços públicos, da saúde, da educação. Isso tudo encarece muito a vida do povo trabalhador, que é quem produz a riqueza dessa cidade, que sustenta essa cidade, e que tem a cada dia negado direitos básicos, inclusive o de moradia. E aí quero dialogar com o vereador proponente dessa moção, porque não se trata de um achismo, não é a minha ou a opinião dos outros. A função social das propriedades deve ser cumprida. Isso está na nossa Constituição. E se uma propriedade não está cumprindo com a sua função social, está servindo só para especulação imobiliária ou outros interesses particulares, ela é, sim, uma propriedade que deve ser destinada para moradia popular, para garantir que as famílias de Campinas tenham condições de viver com dignidade. Em Campinas, nós temos mais imóveis vazios do que pessoas na fila da moradia popular. Isso é um escândalo. E dizer que, infelizmente, esse tipo de discurso que deslegitima os movimentos sociais, que diz que tem que defender a meritocracia, está completamente descolado da realidade. Inclusive com a reprodução de preconceitos aqui. Porque o que o vereador disse que é necessário fazer, melhorar a economia, combater a inflação, é o que o presidente Lula está fazendo. E está tentando reerguer o país depois de um governo desastroso de 4 anos do Bolsonaro, que é o ex-presidente, um governo que o vereador proponente dessa moção defende, que teve uma das maiores taxas de juros do mundo, graças à política Jair Bolsonaro, e agora o povo está tentando se reerguer. E que é obrigação, sim, do poder público, do Estado, garantir condições de vida para a população. Não se trata de esforço próprio somente, de meritocracia, numa sociedade
extremamente desigual como a nossa, e em 2024, mais de 70% dos empregos formais foram ocupados por pessoas que recebiam o Bolsa Família. A política de redistribuição de renda é fundamental. Quero começar me dirigindo aqui ao autor dessa moção absurda e dizer que, enquanto morar for um privilégio, ocupar é sim um direito. E quero aqui perguntar para ele quer pedir a reintegração naquele prédio para fazer o quê? Para deixar abandonado, mais uma vez? Para não cumprir nenhuma função social, que é o que está garantido na nossa Constituição, e diz exatamente isso. A propriedade precisa ter uma função social, e isso não significa ficar abandonado. E se quer propor alguma atividade, principalmente para os prédios que são abandonados na região central, são prédios que muitas vezes não conseguem cumprir a sua função social, faz uma indicação para que eles sejam destinados para moradias sociais. Que a gente pense em aluguel social para as pessoas que não conseguem morar na cidade de Campinas, que é uma das cidades mais caras do país para isso. E diversos bairros apresentam aluguéis de, no mínimo, R$2.000. E aí agora eu quero perguntar para o próprio autor, uma família com quatro pessoas, como que ela paga R$2.000 de aluguel e ainda consegue se alimentar, ainda consegue ter cultura, lazer, consegue vestir as crianças? Como que consegue? Muitas vezes, para a gente conseguir garantir isso, a gente precisa de um incentivo do governo. Por isso que a gente tem Minha Casa Minha Vida, por isso que a gente tem programas de transferência de renda, por isso que a gente tem programas sociais que garantem o acesso à moradia. Mas o que o autor dessa moção está querendo fazer aqui é simplesmente pedir para que um prédio que estava desocupado, sem cumprir a sua função social, volte para esse estado, abandonado. E para que essas pessoas... E aí eu quero perguntar para o vereador autor, essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão para onde? Qual é a alternativa? Qual é a alternativa que vai ser colocado? Colocar na rua essas famílias? É essa a proposta? Então, quero aqui deixar registrado, né, meu voto contrário a essa moção absurda e, principalmente, pela forma com que o debate é trazido até essa casa. Não tem uma proposta real de transformação a partir da habitação, não tem a colocação da possibilidade de um outro local, é simplesmente tirar o teto daquelas pessoas para que elas voltem para o relento. Como o nome de nosso Senhor Jesus foi citado nessa tribuna, quero fazer uma referência aqui no Romanos 13, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Isso aqui é um ponto da Bíblia que diz claramente que aquilo que a autoridade exerce, o nosso Senhor Jesus, ele não admite esse tipo de invasão e nada que venha contra as autoridades instituídas por ele. E em Mateus é claro quando Jesus fala para Pedro, Pedro, pesque um peixe, pegue a dracma e vá pagar o imposto. Jesus paga o imposto. Jesus não é socialista. E eu falo para você que lá na parábola dos talentos, está claro isso. Porque Jesus deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outros e deu mais 1 talento a uma terceira pessoa. Quando Jesus volta e cobra e faz a prestação daqueles talentos, o que ele deu 5, a pessoa fala que conseguiu mais 5. E a que ele deu 2, Jesus fala que ele conseguiu mais 2, somou-se 4. E aquele que ele deu 1, que não fez o que era para ser feito, Jesus retira desse 1 e dá para quem tem mais. Se Jesus fosse socialista, ele ajuntava todos os talentos e dividia igual. Então, nós não admitimos nenhum tipo de invasão. Invasão. Jesus é contra invasão.
Então, gente, é isso que é o meu apontamento. Do lado do Corpo de Bombeiro, na Vila Padre Anchieta, ocuparam um espaço do Estado, dizendo que o espaço estava ocioso. Quem ocupou também não usa espaço, está ocioso do mesmo jeito. Então, nós somos, sim, contra a ocupação, e sim trabalhar, buscar o seu sustento, e se quiser reivindicar, reivindicar da maneira certa e correta, não invadindo propriedade.